Gostaria de poder trazer uma palavra segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estava meditando nessa tarde e quando a gente medita, primeiro a gente se alimenta. A palavra de Deus é interessante, Para a gente poder transmitir, é preciso que a gente também esteja no nosso coração, Precisa estarmos alimentados por esta palavra. E como é culto de oração, que Deus colocou no meu coração foi justamente falar sobre oração. Faz jus ao culto. E eu gostaria que você pudesse nessa noite aprender mais uma vez sobre oração. Sei que muitos dos que aqui estão já ouviram muitas palavras, muitas pregações sobre oração, mas quanto mais nós ouvimos sobre esse tema, quanto mais nós ouvimos falar sobre isso, certamente isso vai ser de grande proveito para a nossa vida. E eu já li um texto, mas eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia. É um versículo bem curto e às vezes a gente lê ele e passa até desapercebido. Porém, é um versículo que a gente pode trabalhar ele e é de grande importância esse versículo para nós. O livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Você abra a sua Bíblia com muita paciência, com muito respeito, a palavra do Senhor. E esse versículo a gente lê, como eu disse, a gente lê ele, e às vezes a gente passa tão rápido por ele, Por ser um versículo tão curto, a gente passa rápido por ele, mas ele tem uma grande importância para a nossa vida, assim como cristão. E o versículo de número 17, do capítulo 5 dos 1 Tessalonicenses, diz assim, palavras do apóstolo Paulo: orai sem cessar. Esse versículo parece que já está gravado na nossa mente. Orai sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse versículo fique mais uma vez gravado, como dizia antigamente, na tábua do nosso coração, Meus queridos, esse é um versículo que algumas palavras finais da primeira carta do apóstolo Paulo, ele dá algumas recomendações, algumas saudações, e ele, no final, já no versículo 17, ele diz em rápidas palavras: orai sem cessar. Isso é uma instrução para nós nessa noite. Orai sem cessar. É costume, irmãos. Eu quero acreditar que dos que aqui estão, e você que está em casa, eu espero que você não seja pego nisso aqui. É costume de muitas pessoas, elas só se lembrarem de orar quando a luta aperta. É costume de muitas pessoas só se lembrar de orar quando a dificuldade chega. É costume de muitas pessoas só orarem quando muitas vezes ele vai no médico e o diagnóstico não é aquilo que ele esperava. E aí ele se lembra que na igreja existe um trabalho de oração. Ele se lembra que o Deus que ele serve é um Deus que escuta a oração. E muitas pessoas só se atêm à oração quando realmente bate a dificuldade na sua casa ou na sua vida, em qualquer área da sua vida. Aí ele se lembra que tem que orar. E na verdade, irmãos, a oração ela tem que fazer parte da vida do crente
em qualquer momento da sua vida. Nós não podemos, de maneira nenhuma, se lembrarmos de orar ou de estar na igreja, no culto de oração, quando a dificuldade chega na nossa vida. Na verdade, nós vamos aprender, e o que muita gente esquece, que a oração, irmãos, ela nos leva a uma intimidade com Deus. É através da oração que você conversa com Deus. É através da oração que você tem um diálogo com Deus. Para que você possa, isso é natural, para que você possa conversar com alguém, conhecer alguém, é necessário você conversar com ela. Na verdade, você conversando com alguém, você dialogando com alguém, você vai conhecer quem é aquela pessoa. E Deus, irmãos, Deus ele é lindo, Deus ele é poderoso, que Ele nos deixou essa, eu poderia até dizer que isso é uma ferramenta poderosíssima na nossa mão, que nós não temos nem a dimensão do que é e do que pode ser feito através da oração. E muitas vezes nós desprezamos ou deixamos de lado, e só às vezes vamos até a oração quando a dificuldade chega na nossa vida. E o que Deus quer de nós? E o que é que Deus espera de nós? É que diariamente, irmãos, diariamente, possamos ter um relacionamento com Ele, através da oração. E nós vamos aprender nesta noite, através, primeiramente, das palavras do apóstolo Paulo, que nós devemos orar sem cessar. É claro que você vai entender que você não vai estar, dentro de um quarto orando sem parar, não. A oração já diz tudo, a oração é um diálogo. A oração é uma conversa, então essa conversa, esse diálogo você tem em qualquer lugar da sua vida. Seja em casa, seja dirigindo, seja no seu trabalho, seja na faculdade, você pode ter uma vida de oração e orar justamente como o apóstolo Paulo diz, orar sem cessar. E o bom de tudo, irmãos, é que o Deus que você serve, que escuta a sua oração, Ele entende a sua linguagem, Ele entende como você é, da forma que você se expressa com Ele, Ele entende você. Não precisa você... Eu já vi muita gente orando e procurando palavras que possam encantar a Deus. Possam agora Deus olhar para você e dizer assim, eu nem sabia que existia esse adjetivo para comigo. Não, irmãos. Você ora a Deus da forma que você é, da forma que é o seu linguajar. Se você tem estudo com uma linguajar bonito, se você não tem, ora do jeito que você sabe, e Deus, Ele escuta as suas orações. Eu já vi gente orando, dizendo assim, procurando agora adjetivos para Deus, dizendo que Deus é o arquiteto do universo, o habitante das galáxias, e Deus e Deus, irmão, Ele não está querendo essas coisas. Deus, Ele está querendo um coração quebrantado, que chegue a Ele diante dEle e ore, e se expresse, e diga a Ele o que quer, o que pensa, e Ele entende da forma que você é. É isso que Deus quer de nós. Então precisamos entender primeiramente o que é oração? E eu saí aqui estudando, e Deus me dando, e eu anotei várias coisas aqui. E na verdade, precisamos primeiramente entender o que é oração. Talvez você diga assim, mas eu já sei o que é oração. Sabe mesmo de verdade o que é oração? Precisamos, irmãos, ter uma vida prática de oração. Quando a gente ora hoje, tem gente que ora hoje, veio para a igreja hoje, orou, e amanhã ele esquece que tem que orar. Amanhã ele esquece que tem que orar novamente. A vida cristã, irmãos, a vida cristã é uma vida prática, diária. Eu estou até lendo um livro que o pastor Moisés também escreveu com vários pastores, Vida Cristã na Prática, E eu estou lendo esse livro e, na verdade, irmãos, ser crente, é ter uma vida prática, não só de oração, mas de leitura.
Nós estamos vivendo, né? Jai aí que é professor, outros irmãos que têm outras atividades. Nós estamos vivendo, irmão, num século, nos dias que a vida é tão corriqueira, que se a gente não agendar o nosso dia, se a gente não colocar as coisas nos seus devidos lugares, a gente não vai sobrar tempo nem para a gente mesmo, muito menos para uma leitura e uma oração, e nós precisamos disso, porque é isso que nos leva a Deus, a oração e a prática da palavra, e nós precisamos ter isso diariamente na nossa vida. Eu preciso orar diariamente, eu preciso ler a Bíblia para que eu possa estar de pé, irmãos, porque os dias são maus e nós precisamos ter uma vida de oração, porque os dias são maus, as dificuldades chegam, a adversidade chega, o dia difícil chega para todo mundo. Talvez você que está em casa, ou você que está aqui, talvez esteja em um momento bom da sua vida. Talvez os problemas estejam ao seu controle, mas é que tem momento na nossa vida que a gente não espera, alguma coisa desagradável chega e nós precisamos ter uma vida de oração para quando esse momento chegar, a gente possa estar fortalecido com intimidade com Deus, para dizer: Deus me socorre, e Deus dizer: eis-me, eu estou aqui, meu filho, para te ajudar. Você tem uma vida de intimidade com Deus, e isso acontece, e nós precisamos disso, irmãos. Precisamos disso, da intimidade com Deus, através da oração. E a oração que nós conhecemos é o nome que nós damos nos momentos que o crente tira para se dedicar a falar com Deus, no decorrer do dia, do trabalho, de madrugada, em sua casa, na igreja, ou em qualquer lugar. Você pode ter esse momento de oração. E oração boa é aquela que a gente ora com o coração quebrantado, seja em qualquer lugar. Às vezes a gente está orando, como aconteceu comigo. Isso aqui é um testemunho, é bom a gente contar testemunho pessoal, né? Certo dia, final agora do ano passado, eu cheguei em casa do trabalho, meio que atribulado pelo estresse do trabalho, que isso acontece. E eu cheguei em casa, minha esposa não estava em casa, meus filhos não estavam em casa. E eu confesso que naquele dia, nem todos os dias a gente está lá para cima, né? E tem um dia que a gente está mais abatido, tanto pelo estresse, por algumas coisas. E eu cheguei em casa, pastor Moisés, cheguei em casa, orei, dobrei os meus joelhos, treinei a farda da empresa, dobrei os meus joelhos ali, orei ao Senhor, me expressei, disse aquilo que eu queria, o que estava me angustiando, o que estava me atribulando. E depois que levantei da oração, me senti mais leve, mais suave. E passou-se, quando foi 2 dias depois, irmãos, 2 dias depois, eu estava no meu trabalho, e tem um irmão lá no meu trabalho que disse: irmãos, eu fui passando, e ele diz assim: Deus ouviu a tua oração quando tu chegaste em casa. Irmão, me arrepiei todo com aquele negócio. Coisa boa é quando a gente ora ao Senhor e Deus escuta as nossas orações. E ele disse assim: Deus ouviu a tua oração quando tu entraste naquele quarto. Não precisou dizer mais nada, porque eu sei que o que eu disse a Deus, Deus ouviu, e no momento certo Deus vai responder, porque Ele é poderoso para ouvir as nossas orações. Ninguém viu, mas o importante é que Deus ouviu as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, quando oramos, quando nós abrimos nosso coração ao Todo-Poderoso, seja em voz alta, né? Seja em voz baixa, porque tem pessoas que acham que somente falando alto e gritando é que Deus vai ouvir a sua oração. Deus escuta a oração, meu irmão. Seja em voz baixa, seja em voz alta, seja de joelho. Qual é a posição que eu devo orar, irmãos? A Bíblia não diz qual é a posição que você deve orar. A Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Mas de joelho é melhor, você se humilha mais. Mas eu posso ficar sentado, sente, ore, deitado, ore, mas ore sem cessar, porque Deus se agrada daqueles que levam a vida de oração, né?
Já vi gente orando de tanto jeito, irmão. Deus vai aceitar assim, Deus não aceita oração assim, não existe regra. Deus quer que você viva uma vida de oração. Ore ao Senhor em todo o tempo. Se for para resolver um problema, coloca oração. Se é no teu trabalho, coloca a oração. Porque nós vamos ver, irmãos, vamos ver aqui diante da Bíblia Sagrada, que vários personagens da Bíblia, a Bíblia, se a gente for aqui ler a Bíblia toda, a gente vai ver, está recheada de pessoas, personagens da Bíblia, tanto homens como mulheres, que venceram dificuldades, venceram guerras, através de quê? Através da oração. Através da oração. Você pode usar o meio da oração em tudo. Você tendo intimidade com Deus, você obtém várias coisas. E nós vamos aprender isso nessa noite. E um dos personagens que eu lendo aqui, é claro que não vai dar para desmiuçar tudo, mas eu lendo aqui, Abraão foi um homem de oração. Era um homem que tinha intimidade com Deus, que foi considerado amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, irmãos, para ser amigo de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. E nós só vamos ter intimidade com Deus através, primeiro, da oração. Você fala com Deus e Deus fala com você através da sua palavra. Você fala com Ele, diz o que você quer e você vai ouvir Deus falar com você. Agora é preciso entender o seguinte, irmãos. Preciso entender o seguinte. Olhando a vida de Abraão, é preciso primeiro conhecer a vontade de Deus. Você ora ao Senhor, mas não passe na frente de Deus. É porque tem muita gente, irmãos, isso não pode acontecer conosco. A gente ora, diz assim, agora eu vou tomar atitude. Você ora e deixa Deus lhe instruir como você vai fazer. Eu vou orar e eu vou lá. Ore ao Senhor e só vá se Deus mandar você ir. Não ore e diga assim, eu vou lá usar a força do meu braço, vou lá falar, eu vou dizer, eu vou fazer. Deixa Deus agir. Você ora e a resposta vem do alto. Porque você tem uma vida de oração. Porque quando a gente ora, irmãos, você não está orando a um ser que não responde. Primeiramente entenda, você está orando a um Deus que escuta e é poderoso para lhe ouvir. Nós vamos ver que Abraão foi um homem de oração. Vacilou em algumas coisas, foi amigo de Deus, mas teve uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Outro homem, eu pesquisando aqui na Bíblia Sagrada, outro homem na Bíblia, Moisés. Moisés, ele falava com Deus para orientar o povo, para conduzir o povo. E o Salmo 90, ele é uma oração de Moisés. Moisés, para conduzir o povo, era preciso, irmão, ter instrução de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, não cabe a nossa inteligência. Muitas vezes não cabe a nossa sabedoria. Precisamos que Deus nos conduza. Precisamos que Deus nos oriente. Precisamos que Deus diga, vá por ali, faça aquilo ali, e tudo vai dar certo, porque quem está instruindo é Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ora, e às vezes queremos contar com a nossa própria sabedoria. E sabe o que é que acontece? A gente se decepciona. Muitas vezes queremos contar com a nossa própria inteligência. E nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que é a própria sabedoria. Ele é a sabedoria que nos instrui como nós devemos fazer. Para isso os pastores estão aí. Quando eles querem conduzir o rebanho, o que é que faz? Entra numa vida de oração. Aí Deus diz, faz assim, porque Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. Quando a gente tem intimidade para falar com Ele, Ele também fala conosco. E Moisés foi um homem que fez isso. Moisés, para conduzir aquele povo rebelde, que não foi fácil. Você vai ler a história de Moisés, o povo sempre estava se desviando para o mal. Moisés conduzindo aquele povo, e foi preciso, Moisés falar com Deus para que Deus vá por aqui. Porque nem sempre todos têm uma visão. Nem sempre todos têm uma visão de ir para frente.
Tem gente que quer ir para uma visão para um lado e é preciso que tenha um homem de Deus. É preciso que tenha alguém que diz assim, eu tenho orientação divina para fazer isso, para ir por aqui, porque Deus, Ele sabe instruir ainda aqueles que pedem instrução a Ele. Se você não tem sabedoria, a Bíblia diz o quê? Peça a Ele que Ele lhe dá. Porque muitas vezes aconteceu comigo. Às vezes a gente assume determinado cargo. Muitas vezes a gente vem algo na nossa mão, isso acontece. E a gente se acha tão pequeno. E a gente acha que não vai dar conta. Mas não é nessa hora, irmãos, que quando você ora a Deus, quando você pede instrução a Deus, Deus, Ele lhe ensina como você fazer. Mas eu não sei como falar. Peça a Deus sabedoria que Ele lhe dá. Entre numa vida de oração que Ele vai lhe instruir como você deve fazer. Às vezes você diz assim, mas como é que eu não sei nem por onde começar? Deus, Ele sabe por onde começar. Pergunta a Ele que Ele responde. E Ele responde da maneira que Ele quer. Então Moisés foi um homem que precisou falar com Deus, ter uma vida de oração para conduzir aquele povo. Um homem que sucedeu a ele, o seu sucessor, Josué. Josué foi um homem de oração. Josué, certo dia, fez uma oração que a Bíblia vai dizer que ele parou, o sol parou e a lua se deteve. Veja que intimidade esse homem tinha com Deus. Isso está registrado, irmão. Isso não foi história de carochinha, não, irmãos. Isso não foi história que alguém contou, não. A Bíblia diz que o sol parou e a lua se deteve. E parou mesmo, porque o homem de Deus, que tem intimidade com Deus, você não imagina o que é que acontece quando você ora a Deus. Você que vai assumir a obra de Deus, você que precisa de orientação a Deus, peça a Ele que Ele ensina como você vai fazer, nos mínimos detalhes. Deus, Ele ensina, porque Ele é o dono desta obra. E nós somos dele, irmãos. Nós somos instrumentos de Deus, e quando a gente ora, a gente obtém vitória do Senhor. E uma das coisas, irmãos, que quem ora e quem tem intimidade com Deus, quem tem uma vida de oração, pode ter certeza, é um crente que é mais parecido com Jesus. Você vê um crente de oração, irmãos, é um crente que é mais parecido com Jesus. Por quê? Porque ele tem intimidade com Jesus. Quem tem intimidade com Jesus através da oração, que fala com Ele, que lê a Bíblia, irmão, é um crente que parece com um cidadão que vai morar no céu. É aquele que vive uma vida de oração. E eu sempre digo isso. Quando você vê um crente meio feio, irmão, todo crente ele é bonito. Todo crente ele é bonito. Não existe crente feio, crente verdadeiro. Não existe crente feio. Sabe por quê, irmãos? Porque crente é noiva do Cordeiro. Você já viu uma noiva feia? Só é feia, irmão, até onde ela não estiver arrumada. Uma noiva, quando ela é noiva, que ela chega na porta da igreja, ela só era feia antes de estar com a roupa. Mas no dia que ela veste a roupa de noiva, que está pronta como noiva, ela é linda, ela é bonita. Então nós somos a noiva do Cordeiro e nós somos bonitos porque quem nos escolheu foi Deus. Então se você vê um crente feio, se você olhar para ele e não vê um verdadeiro crente feio, é porque ele não tem uma vida de oração. Porque todo crente, irmão, que lê a Bíblia, que ora, ele se parece com Jesus, ele se parece com a noiva do Cordeiro. E Josué foi um homem que fez uma oração. Josué foi um homem que tinha intimidade com Deus, conduziu o rebanho, e a Bíblia diz que teve um dia que ele orou e o sol parou, a lua se deteve, porque essa é a atitude de quem tem intimidade com Deus. Isso aqui, irmão, isso aqui é algumas coisas que a gente vê dentro da Bíblia, mas nós não podemos nem mensurar o que acontece quando a gente ora. Você nem pode imaginar quando o inferno se estremece, quando vê você de joelhos, orando ao Senhor, porque Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo. Que a nossa visão muitas vezes é curta, né, pastor? Às vezes a gente está pedindo, a gente está com uma visão tão curta. E a visão de Deus é uma visão ampla. A visão de Deus é uma visão eterna. Deus consegue enxergar daqui a 5 anos. Deus consegue enxergar daqui a 10 anos. Deus consegue enxergar daqui a 20 anos. Deus tem uma visão eterna. É por isso que a gente quando ora,
tem que se submeter à vontade divina, né? Tem gente que quando quer, que ora, que quando Deus não responde, ele fica logo com raiva, né? Ah, eu orei tanto e Deus não me respondeu. Deus sabe o melhor para a sua vida. Deus sabe qual é o melhor para você. A gente não conhece, mas era bom, eu calculei, eu vi que era bom. Deus, Ele sabe todas as coisas, porque Deus, Ele sabe o que é que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a uma semana. Deus conhece todas as coisas. É por isso que quando a gente ora ao Senhor, você tem que orar e se submeter à sua vontade. E a oração mais sábia, escute aqui nessa noite, a oração mais sábia que a gente pode fazer é orar a Ele e dizer: Deus, faça-se segundo a tua vontade e o teu querer. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem medo de fazer essa oração, porque a gente pensa que Deus vai nos colocar e machucar, vai pisar em cima, sabe? Tem gente que acha que Deus, Ele vai lhe jogar lá no canto da parede. Se submeta à sua vontade. Diga: eu estou orando, Senhor, a minha vontade é essa, eu tenho esse desejo, mas seja segundo a tua vontade e o teu querer. Eu não conheço o futuro, tu é quem conhece todas as coisas. Irmãos, nós estamos começando 2023, quanta gente ansiosa, quanta gente que planejou, e é bem verdade que nós devemos planejar, planejar algo, mas sempre entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Sabe o que é que nós deveríamos fazer? Penso pela palavra de Deus, que nós deveríamos pegar todos os nossos planos que nós fizemos para 2023, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós arquitetamos, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos, devíamos pegar tudo isso e dizer: Deus, está aqui e seja feita conforme a tua vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade que Deus quer para nós. E eu fiz isso, estou fazendo isso, estou aprendendo com isso. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Porque é você tem que pegar o seu desejo e dizer: Deus, aqui é o meu desejo. Agora faça-se conforme a tua vontade. E pode ter certeza, irmãos, Deus vai lhe levar à vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, boa e agradável para a sua vida. Você pode pisar em espinhos, mas Deus vai com você. Você pode ter dificuldade, mas Deus vai estar com você quando você se submete à vontade do Senhor. O ano está começando, os planos estão aí. Nosso desejo é que a gente termine 2023 com nossos planos todos que nós planejamos, tudo na nossa mão, tudo que a gente planejou, saia tudo direitinho. Mas entregue-se à vontade divina. Diga: Deus, está aqui o meu plano, está aqui o meu projeto. Eu tenho um desejo este ano de fazer isso. Agora está sendo segundo a tua vontade. Porque a vontade de Deus será bem melhor para você do que as suas próprias vontades, do que os seus próprios querer, porque o seu querer pode decepcionar, mas o querer e a vontade divina vai lhe levar uma vida de vitoriosa e de sucesso. Quem foi Davi? Davi foi um homem de oração. Davi fez uma oração, e eu lendo uma oração de Davi, irmãos, essa oração aqui do Salmo 51, um homem de oração, e a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que viveu segundo o coração de Deus. No capítulo 51, número 51 de Salmos, Davi faz uma oração. E nós precisamos também fazer esta oração. Davi diz: cria em mim. Será que você tem coragem de dizer a Deus através da oração? Dizer: Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim. Às vezes precisamos colocar os nossos desejos diante de Deus e dizer: Deus, trabalha na minha vida,
Antigamente a gente cantava um hino assim, eu gosto muito daquele hino, que diz assim que eu quero ser um vaso novo. Tem muita gente que não canta mais isso, porque tem medo de Deus quebrar ele e fazer dele um vaso novo. Mas o bom é ser quebrado pelo Senhor. O bom é ser refeito por Ele. O bom é ser vaso dele, do que ser muitas vezes escória de Satanás. Muitas vezes ser escravo de Satanás. O bom é ser quebrado na presença de Deus e se submeter à sua vontade, do que ser lançado muitas vezes às vontades dos desejos carnais. Muitas vezes ser usado pelo inimigo. Muito melhor é nós dizermos o que o salmista Davi diz: cria em mim, ó Deus. Será que nós podemos fazer essa oração de quebrantamento? Será que nós podemos fazer essa oração de dizer: Deus, nesse ano de 2023, cria em mim um coração puro, porque o meu coração precisa ser puro diante de Deus. Cria em mim. A oração nesse ano de 2023, irmãos, precisamos mudar as nossas atitudes, deixar de pensar em nós mesmos e pensar no reino celestial. É porque muitas vezes, irmãos, o que acontece é que nós queremos que as nossas coisas dêem certo, nós queremos que os nossos desejos, que os nossos planos dêem certo, mas nós esquecemos de priorizar a obra do Senhor na nossa vida, e nós queremos que tudo dê certo, e esquecemos o que Jesus disse: primeiramente, busque as coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas, elas vão ser acrescentadas. Quando nós começarmos a valorizar a oração, a intimidade com o Senhor, quando nós começarmos através dos nossos lares, dentro de casa, seja no trabalho, seja onde for, priorizando a oração, tendo mais intimidade com Deus, a nossa vida vai ser diferente. E você pode fazer isso. Não é algo impossível. Deus não deixou nada impossível para a gente fazer. O impossível ficou para Ele. O possível ficou para mim e para você. Nós precisamos, urgentemente, termos uma vida de oração. Os dias são maus, os dias são difíceis, e nós precisamos cair de joelhos para estarmos de pé na presença do Senhor. Nesses dias, Deus, Ele sabe como fazer todas as coisas. Esses dias eu fui convidado para todos os dias, na empresa que eu trabalho, fazer uma oração. Eu não posso pregar, porque não tenho tempo de pregar lá. Me foi facultado somente a oração. E eu perguntei a Deus: Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não posso pregar. Todos aqui não são crentes. Me facultaram a oportunidade para mim somente para orar. Era uma vez por semana. Você vê como Deus, Ele sabe como trabalhar. Disseram assim: é só uma vez por semana. Na segunda-feira, me convidaram, toda vez eu orava. E depois mudaram, disseram assim: a reunião vai ser todos os dias. E chegou um supervisor novo e disse: eu quero que você ore todos os dias. Eu disse: Deus, eu vou orar todos os dias, mas eu preciso que tu me dê estratégia através dessa oração. Eu preciso ganhar esse povo para Jesus. Eu não tenho tempo de pregar. Ele disse: você vai só orar. Eu disse: eu vou só orar. E Deus tem me dado estratégia, irmãos. E aquela oração que Deus tem me dado todos os dias, eu tenho feito uma pregação através da oração. É naquela oração que eu digo: Jesus salva. É naquela oração que eu digo: Jesus liberta. É naquela oração que eu digo: Jesus faz e Jesus muda todas as coisas. E eu estou vendo, irmãos, e eu vou ver, através daquela oração, todos os dias, Deus quebrantar aqueles corações, e eles vão se converter em nome de Jesus. Não sei como. Eu estou de férias, vou voltar essa semana, e a última oração que eu fiz, aquele coordenador daquele setor disse: eu não entendo nada, minha mente é toda atrapalhada em questão de religião, mas eu estou gostando dessa oração. Eu digo que está fazendo resultado, já está surtindo resultado. Deus vai salvar, Deus vai salvar, porque quando a gente ora para Deus salvar, Deus salva.
Eu não posso pregar, mas eu posso fazer uma oração, eu posso fazer uma pregação através de uma oração. E eu tenho certeza que aquela oração, ela tem direcionamento, pastor. Eu tenho certeza que a oração que você faz pela sua família, Deus vai salvar, porque Ele é poderoso para salvar. Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes, foi onde a gente leu, Jesus ensinando a gente a orar e nunca desfalecer. Por quê, irmãos? Porque a gente ora uma vez, todo animado, todo fervoroso. Aí a gente ora um mês, a gente ora 2 meses. Quando chega no 3º mês, a gente não faz mais aquela oração que fez primeiro. A gente já começa a desacreditar de Deus. A gente já começa a dizer que o céu está de bronze. A gente já começa a dizer que Deus não está ouvindo a oração. Porque muitas vezes a gente ora e quer resposta imediata. Deus, Ele sabe a hora que vai trazer a resposta das nossas orações. Muitas vezes a gente está orando e quer uma coisa imediata. Deus, Ele vai trazer na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Mas nós precisamos orar ao Senhor. E eu me lembro que eu cheguei para uma pessoa e ela disse assim: ore por minha irmã, está com câncer. E eu orei. Isso foi algum tempo atrás. Eu orei. Pedi a algumas pessoas que também que orassem. E eu não vi mais aquela irmã, não vi mais. E passou algum tempo, 1 ano depois, eu me encontrei com ela, na empresa em que eu trabalhava. E eu fui perguntar pela sua irmã. E a sua irmã como é que está? Mas para que eu fui perguntar isso? Ela veio com grosseria e disse assim: depois que a gente orou, ela morreu. Eu disse: misericórdia, não entendeu ainda a vontade divina. A gente ora, irmãos, e Deus é quem sabe todas as coisas. O meu desejo é um, o seu desejo é outro, mas Deus é quem conhece todas as coisas. O meu pensamento não é o pensamento do eterno. O seu pensamento não é o pensamento de Deus. O seu caminho não é o caminho de Deus. Deus, Ele traça os seus caminhos e a sua vontade nas nossas vidas. E nós precisamos orar, independente daquilo que Ele vai fazer, mas que Ele faz, que Ele responde, mas nós precisamos orar. Precisamos ter essa vida de oração. Porque você vai olhar para a Bíblia, você vai encontrar homens que obtiveram vitória através da oração. Você vai encontrar mulheres que tiveram a vida de oração e obtiveram vitória. E conosco, do século 21, não é diferente. Se a igreja do século 21 quiser ficar de pé, quiser estar de pé, ela precisa ter uma vida de oração. Mas irmão, eu não tenho tempo. Você pode orar lavando os pratos. Você pode orar lavando roupa, você pode orar dirigindo, você pode orar no seu trabalho. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus para nós nessa noite. Mas às vezes a gente arruma tanta desculpa. E Deus, irmãos, Deus não aceita desculpa de nenhum de nós. Do pastor, da igreja, até o irmão mais simples dessa noite que está aqui. Deus não aceita desculpa nenhuma nossa e dizer: eu não tenho tempo de orar. Você tem o tempo de orar. Eu me lembro que um dia desse, eu estava aqui na igreja, e eu cheguei para um irmão e disse a ele um problema. E eu disse assim a ele: é porque eu não tenho tempo. E ele disse assim: irmão, nunca diga isso, eu não tenho tempo. Você está mal administrando o seu tempo, mas Deus lhe deu 24 horas do dia. E quanto tempo a gente tem se dedicado a Ele? Às vezes a gente faz aquela oração, irmãos, aquela oração que quando a gente já está com sono, não é? Deus não quer só esse tipo de oração, irmãos. A gente pode orar. Se você não deixe para orar, quando você já está, o sono já está pegando você. Você se ajoelha, mas não sabe nem mais o que está dizendo. Ore ao Senhor quando você estiver de pé. Ore ao Senhor quando você estiver dirigindo.
Ore ao Senhor quando você estiver chegando em casa. Ore ao Senhor no seu trabalho. Mas ninguém deixa orar lá não, irmãos. Mas ore ao Senhor quando ninguém estiver vendo. Diga, Deus abençoe este lugar. Talvez o que esteja precisando do teu trabalho lá seja a oração e você ainda nem descobriu ainda o que a oração pode fazer na vida daqueles que trabalham com você naquela empresa. Às vezes a gente diz assim, mas é que eles não aceitam, irmãos. Se você, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tem alguém dizendo assim, eu não gosto de crente, eu tenho ódio de crente. Aí você diz assim, eu não vou orar por esse camarada não. Eu não vou orar não porque ele não aceita não. Ore por ele, porque essa palavra de Deus ela é poderosa. Não existe coração de pedra que a palavra de Deus, que uma oração não possa ir e transformar. Eu tenho testemunha disso, irmãos, de pessoas que odiavam crente, não gostavam de crente, e a gente orou, e Deus marcou o encontro, e foi salvo para a glória de Deus. Porque muitas vezes a gente se limita. Muitas vezes a gente ora assim pelos olhos carnais e diz assim, eu não vou orar. Mas a palavra de Deus nos ensina nesta noite que nós devemos orar sem cessar. Você pode orar na sua casa. Ore ao Senhor. Apresente ao Senhor os teus filhos. Nós precisamos cobertar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho com a oração. Ore ao Senhor em todo o tempo, porque Deus já está te ouvindo a tua oração. Não se limite ao espaço, não se limite ao tempo. Deus quer de você uma vida de oração. Deus quer de mim uma vida de oração. E eu disse a Deus, a partir deste ano, eu vou me lançar à tua vontade. Fiz planos, estou com planos, estou com projeto, mas eu disse a Deus, que prevaleça a tua vontade. Não adianta, irmãos, não adianta a gente querer fazer a nossa vontade, se a vontade de Deus não está nesse negócio. Os nossos planos, eles podem dar errado, mas os planos de Deus, eles vão dar certo em nome de Jesus. Porque quem está na frente é o Senhor Todo-Poderoso. E eu quero terminar lendo o que a gente leu no começo, para que você possa guardar sobre esta parábola, a qual Jesus disse, Ele nos deixou, contando a parábola que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. A viúva estava lá, batendo na porta daquele juiz, pedindo que ele fizesse justiça. Porque muitas vezes o que acontece conosco é isso. A gente ora uma vez, a gente ora a segunda vez, e quando a terceira vez não vem, a gente não quer orar mais. A Bíblia está recheada de pessoas que oraram. E nem sempre, irmãos, nem sempre aquilo que você ora vai obter resposta. Nem sempre Deus vai dizer a você, sim, eu vou lhe responder. Porque Deus tem a sua vontade soberana. Não adianta dizer assim, Deus, se não tu não me responder, eu não vou mais para a igreja. Não adianta. Deus, Ele sabe responder, porque Ele é soberano. Não adianta colocar Deus no canto da parede e dizer assim, Deus, se tu não me responder, eu vou entregar o cartão de membro. Não, irmãos, Deus tem a sua vontade soberana. Ore ao Senhor. Você vai orar uma vez. O apóstolo Paulo disse que no espinho na carne, ele orou a primeira vez, orou a segunda vez, orou a terceira vez. E sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Pronto, irmão. Se Deus disser a você, a minha graça te basta, mas eu quero, mas Deus diz a você, a minha graça é bastante para você. Se conforme, se aquiete, porque a minha graça é o bastante para você. Aí você tem que ficar no seu cantinho, quietinho, caladinho, e esperando que Deus dos altos céus venha ter misericórdia de você e possa prover o melhor para você. Mas qual é a sua atitude? Orar sem cessar. Ore ao Senhor. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Amém?